Olá, telespectador da TV Com Sorocaba. Estamos iniciando mais um programa Compartilhe com o CVV. Em nossos programas, trazemos informações que permitam a você, telespectador, entender a importância da escuta e a importância de falar de seus sentimentos. O CVV acredita que a pessoa, tendo um ambiente propício, acolhedor e favorável, consegue aliviar suas tensões, consegue aliviar as suas dores. A pessoa que está vivendo uma situação de desconforto emocional quer dividir com alguém em quem confie. Alguém que a ouça com compreensão e respeito, sem julgamentos, sem receitas de faça assim, faça assado. No programa de hoje, Compartilhe com o CVV, vamos falar sobre filosofia clínica, a importância da escuta. Está conosco Clailton José de Oliveira. Ele é filósofo e especialista em filosofia clínica. Seja bem-vindo, Clailton. Obrigado. Boa noite. Também está conosco Alcebiades Alvarenga. Alcebiades é prata da casa, coordenador de divulgação do CVV Sorocaba. Seja bem-vindo, Alvarenga. Boa noite, Ongro. Boa noite, professor. Boa noite. É mais uma grande oportunidade que é oferecida para a gente vir falar aqui sobre o CVV em companhia de pessoas tão bem esclarecidas a respeito. Clailton. Para o telespectador entender o assunto que vamos abordar aqui, o que é a filosofia clínica e como ela se aplica no dia a dia? Bom, a filosofia clínica é o nome dado a uma filosofia que foi desenvolvida para o consultório. A filosofia tradicional, a filosofia acadêmica, em seus métodos, com seus mestres, toda a pesquisa desenvolvida em todo esse tempo que ela existe, desde o século VII a.C. até hoje, temos contribuições que, levadas à clínica, levadas ao consultório, auxiliam o filósofo clínico, auxiliam o seu partilhante que está em busca aí de alguma ajuda, etc. Você falou em partilhante. Na medicina é chamado de paciente. Na filosofia clínica, partilhante. Por que essa designação especial no caso da filosofia clínica? Bom, o paciente, ele já remete à ideia de doença, né? Ou seja, alguém que não está saudável e vai buscar uma cura. A filosofia clínica, ela não trabalha com esse conceito. O seu partilhante, aquela pessoa que vem até o consultório compartilhar e partilhar a sua história com o filósofo clínico, ele vai ser compreendido dentro do seu movimento existencial, dentro do contexto, dentro dos seus princípios, do seu conhecimento, e não como um paciente, uma pessoa que necessita de cuidados. Então, assim, não utilizamos o conceito de paciente, né, o termo. Às vezes pegamos emprestado para poder ilustrar uma situação, e também não utilizamos o conceito de cura. O movimento existencial de uma pessoa, ele pode levar a situações em que essa pessoa deseja alguma melhoria, em que ela deseja mudar a situação em que ela vive, o contexto, algo que esteja acontecendo, mas isso não remete ainda ao termo cura em si. O programa de hoje está falando sobre a importância da escuta. A filosofia clínica, ela acompanha o partilhante de que maneira? Bom, a primeira etapa
do método, né, filosófico clínico, ele é todo baseado na escuta. Vou dar um exemplo para vocês. Quando estamos interagindo com alguém e perguntamos assim, a pessoa diz, eu fiz uma viagem e aconteceu tal coisa, e você pergunta para essa pessoa, por que você fez essa viagem ou por que você reagiu de tal forma diante de tal situação. Ao fazer isso, uma pessoa está solicitando uma resposta via racionalidade. Quando perguntamos por quê, queremos saber as razões, os motivos. Então, no primeiro momento, que é o momento da escuta, isso não ocorre. A gente poderia perguntar como você está se sentindo, como você se sentiu em determinada situação. Poderíamos perguntar o que você aprendeu, né? Mas nada disso. A escuta, ela não deve, na primeira etapa da filosofia clínica, direcionar o discurso de quem está falando. Então, o que nós fazemos? A pessoa está relatando algo que ela fez, algo que aconteceu, e então as interferências realizadas pelo filósofo clínico, ela tem apenas o intuito de motivar a pessoa a continuar, de direcionar a pessoa, situar a pessoa de onde ela parou para que ela continue. Então a gente faz pergunta do tipo, o que houve nessa viagem, né? E depois disso que você acabou de contar, quando você chegou de volta, quando você retornou, como foi? Conte mais a partir daí. E não fazer aquele outro tipo de interferência onde nós podemos direcionar para as emoções, quando perguntamos o que a pessoa está sentindo, sendo que se a pessoa for falar pelo que ela guardou daquela vivência, talvez não esteja aparecendo as emoções. Se eu pergunto por quê e trago ela para a racionalidade, talvez eu vou estar trazendo elementos que no discurso natural não apareceriam. Então, a escuta, ela, nesse primeiro momento, ela é com o mínimo de interferência possível. Nós apenas situamos a pessoa e fazemos interferência para que ela prossiga com o seu discurso, com o seu relato. Alvarenga, Pois não. nós vivemos num mundo em que as pessoas querem falar e não tem com quem falar. Agora, em março, o CVV vai completar 55 anos de existência. Uma entidade que se propõe a ouvir, sobreviver tanto tempo, já nos mostra que existe uma lacuna na sociedade e que o CVV se preocupa em preencher esta lacuna. Por que a dificuldade em nossa sociedade de ouvir as pessoas? Húngaro, a gente que vem acompanhando toda a história do CVV há mais de 3 décadas, a gente tem percebido que essa dificuldade ainda tem aumentado. Porque hoje as pessoas, eu sempre costumo dizer isso, estão muito preocupadas consigo mesmo. Existe muita competitividade. Ninguém mais quer ouvir alguém falar de coisas simples, por exemplo, como disse muito bem o professor, de uma viagem que ele fez, o prazer, a satisfação que ele sentiu, ou se ele teve algum tipo de problema, o seu sentimento em relação àquilo, o dissabor que ele passou, a contrariedade, se foi, por exemplo, furtado, a perda. As pessoas, inclusive, elas fazem um pré-julgamento. Ela fala, mas ele é muito rico, ele perdeu um relógio de ouro, para ele vai lá e compra mais assim meia dúzia. Mas não é bem por aí. Aquele relógio talvez ele tivesse ganho da mãe, entendeu? Então, para ele tinha uma importância transcendental aquilo. Não era o valor econômico, é o valor emocional, o sentimento. O CVV trabalha em cima de emoções, de sentimentos.
e disponibiliza essa oportunidade para a conversa. Porque, como as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo, competitividade e tudo mais, elas não têm esse tempo para ouvir. O ideal seria que as pessoas conversassem. É muito importante conversar. Nós já tivemos aqui um evento aqui, que é sobre o suicídio, né? Em que o tema da campanha era conversar é o melhor remédio, era isso, né? Sim. Então, por isso que é importante conversar. Porque à medida que a pessoa vai conversando, ela vai reorganizando os seus pensamentos. Clailton, Oi. a filosofia clínica é uma filosofia ou é uma psicoterapia? Olha, a filosofia clínica, ela é uma psicoterapia filosófica. Então, ela se enquadra nas psicoterapias, porque ela atua na mesma área, porém, ela tem esse diferencial, se bem que não é tão diferente assim, porque as psicologias, a psicanálise, beberam também na fonte da filosofia. Mas ela traz para o consultório, ela traz para os seus procedimentos essa reflexão existencial, filosófica sobre a vida, sobre quem somos, para onde estamos caminhando, essas questões existenciais, filosóficas. Os trabalhos realizados por filósofos, eles fazem parte dessa psicoterapia. O Claudemir, né? Clailton, né? Isso. Chego lá, até o final do programa, não se preocupe com isso. Clailton, pelo que eu estou inferindo do que você está dizendo, na filosofia clínica, a pessoa faz uma assim, reflexão sobre a sua história de vida, o seu acontecimento e tudo mais. E nesse contexto, como que fica, inclusive você falou que você não aborda o sentimento num primeiro momento, né? Mas por trás, por exemplo, o CVV, ele é fundamentado na escola rogeriana, tá? De Carl Rogers. E Carl Rogers nos orienta de que por detrás do problema, entre aspas, existem muitas emoções, muitos sentimentos. Falei sobre o relógio, coincidentemente, né? Como que a pessoa tem a parte material, a perda, mas tem a parte emocional. Como que a filosofia clínica conduz esses sentimentos? Bom, esse procedimento de escuta no primeiro momento, ele faz parte do método epistemológico da filosofia clínica, onde o terapeuta ele está conhecendo o seu partilhante. Então, se eu partir do pressuposto que todas as questões há um fundo emocional, eu posso estar direcionando o meu partilhante para elementos que naquele momento não é uma demanda, não é a demanda que fez com que ele me procurasse. Então, a gente ouve o relato. Apareceu questões emocionais, apareceram sintomas, qualquer coisa relacionada a isso. No segundo momento, quando a gente fizer o planejamento clínico, aí as emoções irão entrar, sim, com todo o peso, com toda a força que ela tem para essa pessoa. Ocorre que as emoções, elas existem de uma forma diferenciada em cada um de nós. Outra característica da filosofia clínica é trabalhar com a singularidade. Cada indivíduo é diferente. Então, as emoções, elas podem se manifestar em contextos diferentes, em relações diferentes, e somente depois que a gente compreender a relação das emoções com a história dessa pessoa, no contexto em que ela vive,
é que a gente vai mexer. Um risco que ocorre é a gente estar mexendo numa ferida sem saber que ela existe, quando você puxa diretamente pelas emoções sem conhecer a pessoa. E ao conhecer essa pessoa, iremos proceder de forma a não tocar numa ferida de forma incorreta, a não cometer, assim, evitando erros, né? É mais uma precaução. Mas ao agir dessa forma que você está falando, bom, se bem que você colocou que é precaução. Sim. Porque eu entendi, acho muito bacana o que você está falando, mas o CVV, na sua maneira de trabalhar, você falou sobre os porquê, né? O CVV há um respeito absoluto em relação a outra pessoa. A pessoa fala o que ela quer, como ela quiser. Isso é você importante. entendeu? E outra coisa, não tem qualquer tipo de preconceito e sigilo. Nós garantimos sigilo absoluto do que a pessoa fala. E agora, acontece o seguinte, quando a pessoa começa a conversar e você ouve essa pessoa com respeito, com atenção, com compreensão, a pessoa percebendo que não há nenhum clima de ameaça, mas um clima de acolhimento, ela se sente à vontade para colocar não só a parte do problema, que não é bem um problema, né? Como também o sentimento que ela teve em relação àquilo. Ela faz isso quase que assim, simultaneamente. Então, por isso que entendemos que por trás de tudo existem emoções, existem sentimentos, entendeu? Mas eu entendi bem o que você falou. Tá, ok. Ok? Obrigado. Deixa eu só fazer acrescentar só mais uma coisa. Imagine uma situação assim de uma separação conjugal. Uma separação conjugal, ela é muito dolorosa dentro das questões emocionais, e só que muitas vezes ela envolve também questões materiais. Então, muitas vezes, muitas pessoas, né, respeitando a individualidade de cada um, ela vai chegar e vai, num primeiro momento, talvez ela vai querer falar, querer colocar para fora aquelas questões materiais que envolvem o momento em que ela está vivendo e talvez apenas num segundo momento as questões emocionais iriam aparecer. Então é nesse sentido que eu quis dizer, que não direcionamos para não abortar o discurso que a pessoa está fazendo. Ela vai ficar livre e falar do que quiser. Alvarenga, o CVV, os plantonistas do CVV, ao atender quem o procura, eles nunca focam no problema, eles focam na pessoa, no sentimento. Você já fez uma avant-première aí na sua participação anterior, na sua resposta anterior, mas eu gostaria que você falasse qual que é o diferencial do atendimento, da escuta que o CVV faz e essa conversa que nós mantemos nas rodas de encontro, rodas de conversa, enfim, nos nossos relacionamentos sociais. Existe diferença a conversa dos relacionamentos sociais e aquela que tem do plantonista com a pessoa que procura o CVV? Muito. Por quê? Numa conversa informal, num bate-papo, num botequim, entendeu? A gente conversa sobre tudo e sobre todas as coisas. No CVV é igual. Você pode conversar sobre o que você quiser, como você quiser. Mas qual é a diferença? No botequim, na conversa informal, a gente dá palpite. A gente faz intervenção, a gente dirige. Se a pessoa está contando que o negócio dele está com problema, fala, não, você não faz assim, assado, sabe? Você não respeita a outra pessoa, você não respeita o sentimento da outra pessoa. Você não dá conselho. Por quê? Dar conselho é horrível, é péssimo. Porque quando você dá um conselho, você se coloca lá em cima. Fala, olha, eu sou o bom, eu sei o que acontece
E você não sabe nada. Você entendeu? Então lá nós não damos conselho, a gente não direciona, a gente cria uma condição para que a pessoa converse. Por quê? Nós, no CVV, entendemos que a pessoa tem o seu problema e ela tem também a solução. E às vezes, só que isso às vezes está incomodando tanto ela, tanto, que o que ela quer, na verdade, não é, ela quer sair daquela situação. Então, quando ela telefona para o CVV, ela está procurando uma saída, aquilo está incomodando ela. E nesse momento, então, o CVV oferece essa oportunidade, porque também, Húngaro, mais outra coisa importante, nós acreditamos na capacidade construtiva da pessoa. A pessoa tem a capacidade de resolver seu próprio problema. Esse que é a filosofia rogeriana. Então, você falou que o CVV acredita que a pessoa tem a resposta, ela consegue resolver o problema, a situação, enfim, que ela está... A dificuldade. Vivenciando. Por que ela liga para o CVV, então? Porque acontece o seguinte, às vezes ela tem essa resposta, mas por conta de que quando ela vai conversar, eu diria que existe um ruído muito grande. Existe um ruído. A pessoa chega, então, é aquela interferência, é aquele aconselhamento. Quando ela está começando a conduzir, ela está começando... Porque quando a pessoa procura a solução, é como se ela fizesse um mergulho interior. E lá dentro está a solução. Mas se nós não deixarmos, se nós não a respeitarmos na sua essência como ser humano, ele não consegue encontrar esse caminho. Por isso que o CVV, ele não aconselha, ele não direciona, ele ouve as pessoas com atenção, com respeito, com compreensão. Clailton, e a filosofia clínica, enfocando essas considerações que o Alvarenga acaba de fazer, do não aconselhamento, a filosofia clínica aconselha quem procura o filósofo clínico? Não. A filosofia clínica também não aconselha, eu assino embaixo no que o colega falou. Ótimo. Assim, essa situação de aconselhamento, quem aconselha está partindo vamos dizer, dos conceitos próprios, da situação própria, para levar isso pronto para o outro, que está em outro contexto, que tem outra base, que está em... Entendeu? Então, não levamos, não há. O que pode acontecer na filosofia clínica, existe um procedimento que se chama informação dirigida, que é o seguinte: após todo aquele primeiro momento de conhecimento, de análise, quando a gente percebe que alguma informação pode ser importante para aquela pessoa, isso pode ser feito através de informação dirigida, seja um filme, seja um livro. Então, assim, você de repente direciona alguma informação que aquela pessoa não tem e que a gente julga que vai ser importante para ela. Nesse sentido, sim, há algum, vamos dizer assim, a gente leva alguma coisa para a pessoa. Inclusive, Cleito, você falou algo aí que tem bastante importância. Cada pessoa reage de uma forma diferente à emoção, a um fato. Talvez se eu pegar essa capa de óculos e colocar aqui na mesa, eu veja como algo para mim pôr o meu óculos. Você talvez veja como nada. E o húngaro talvez pense que excelente oportunidade comercial. Então, o que eu penso não serve absolutamente nada. Daí a análise, a avaliação, a análise, o julgamento já foi por terra. Sim. Por isso que não é bom aconselhar. Não é bom, não. Não se deve aconselhar. Não se deve. O conselho... O CVV não aconselha porque acredita que a pessoa tem uma força dentro de si capaz de encontrar a solução para aquilo que ele está vivenciando. A filosofia clínica também não aconselha, e eu gostaria que você nos respondesse por que ela não aconselha, em que ela acredita que difere ou é igual
as considerações que o Alvarenga fez, mas depois do intervalo. Ok. O programa Compartilhe com o CVV de hoje está falando sobre filosofia clínica, a importância da escuta. Está conosco Clailton José de Oliveira, ele é filósofo e especialista em filosofia clínica. Também está conosco Alcebiades Alvarenga, ele é coordenador de divulgação do posto CVV em Sorocaba. Vamos a um rápido intervalo e voltamos com a resposta do Clailton.